Bom dia, quinta-feira fria por aqui. Em muitos lugares eu vi que tá frio, 11 graus agora. Como a gente não tá mais muito acostumado com frio, quando o frio chega, a gente parece que sente mais frio ainda. Hoje a gente vai falar sobre a palavra-chave do sucesso. Que palavra será essa? Já vou receber aqui a Denise para falar com a gente. Bom dia! Aê, bom dia! E também tá frio, né? Muito frio. Ontem eu tava vendo a previsão, eu vi que ia esfriar e vi que aí o Paraná ia esfriar bastante também. Aqui tá 11 graus. 11 aí? Aham. Como assim? Aqui tá mais frio do que no Rio Grande do Sul. Isso não Sério? Tá quanto aí? tava 5. Nossa! Não, aqui tá 11, tá bem frio. Tô aqui com uma mantinha nas pernas, um café. Uma manta gelada. Sim, até lá pro Mato Grosso, né? Que geralmente Boa nunca tarde, Fábio. esfria, já tá fresquinho. Boa tarde, Fábio. Aí tá frio Então, também, Fábio? Refrescou lá, pelo menos? lá eu acho que não, né, Fábio? Lá eu acho Conta que é aí pra nós calor. como que tá a temperatura aí para cima, quase no final do Brasil. Também tá com café aí, ó, chá. É chá. Tem que ser pra se esquentar, né? Sim. Eu tinha Uhum. trazido só água pra mesmo, você não, eu vou lá buscar um café. Nossa, Lá tá olha lá 38 graus. demais. Mas eu confesso que eu gosto de frio. Eu gosto de frio. Aí eu Se não, for assim, pra mais ou escolher menos. os 38 graus do Fábio lá e os meus 11, eu fico com os meus 11. Eu prefiro assim a temperatura É, amena, né? né? É, mas aí Eu não dá também, pra escolher o... mas Bom, tá então bom. vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui sobre a palavra-chave do sucesso. Nas últimas 18 semanas a gente vem falando aqui de passos para o sucesso. Oh, o Fábio disse que estão derretendo lá. Vocês derretendo e nós congelando. Só que algo que a gente, inclusive, acho que em todas as semanas a gente falou aqui, né, Denise? Sim. Que é essa palavra-chave para o sucesso. Por que será que a gente repetiu? Acho que todas as semanas a gente falou sobre ela. Porque ela realmente é a chave do sucesso. E nesse capítulo que a gente vai falar hoje, né, o autor traz a gente a refletir sobre esse verdadeiro motor que está por trás de todas as nossas conquistas. Há um poder dentro de cada um de nós que é capaz de mudar qualquer situação, por mais difícil que ela pareça. E esse poder é a chave do nosso sucesso, que é a nossa fé. E a gente precisa aprender a usar esse poder que todo mundo tem dentro de si. E o que o autor traz aqui, e é muito importante a gente ressaltar, que fé não é sinônimo de religião. A gente ouve muitas coisas distorcidas por aí falando de fé, relacionando fé com religião. E não. Inclusive, tem partes ali que o autor traz que mesmo quem não tem religião nenhuma e mesmo quem nem acredita em Deus, mesmo assim consegue ter fé e ter resultados com essa fé. Mas é claro que a fé com esse relacionamento com Deus e com outros pontos que a gente vai trazer aqui
é algo que a longo prazo se sustenta, né? Eu, particularmente, não acredito em nenhum tipo de fé que não tenha essa conexão com Deus. E, de novo, não estou falando de religião, porque Deus é algo que vai muito além de qualquer religião, né? Que a gente venha a falar. Mas a fé não é sinônimo, então, de religião, mas ela é, sim, a convicção e a inabalável, né, certeza que a gente tem de que as coisas podem acontecer. A fé é aquela certeza que move a gente, mesmo quando a gente ainda não está vendo os resultados que a gente quer. E lá na Bíblia tem uma descrição sobre o que é fé. E fala assim, numa das passagens, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tá lá em Hebreus 11:1. Só que existe algo muito importante que precisa acompanhar essa nossa fé, que é o nosso agir. Eu acho que não existe nada mais poderoso na vida do que o agir com fé. Porque a fé sozinha, sim, ela consegue muitas coisas. Mas o agir com fé vai levar a gente muito mais longe, né? Quando a gente age, quando a gente vai para ação, quando a gente se movimenta, a gente consegue coisas inimagináveis. Porque existe todo o nosso esforço, existe a parte concreta do que a gente está fazendo, e junto com ela, a fé, que não é só uma fé na gente, mas é aquela fé em algo maior, em algo superior, que é como se fosse a mágica que vem junto. Mas não tem nada de mágica nisso, né? E quando a ação ela é sustentada pela fé, ela é baseada na fé, essa sim é o que vai nos levar ali para o sucesso. Então, acreditar que existe o sucesso é a gente agir pela fé. Ó, o Fábio trouxe aqui. É uma insanidade humana querer que as coisas mudem sempre fazendo as mesmas coisas. Inclusive, até pra gente fortalecer essa fé em Deus, a gente precisa agir. A gente precisa buscar a Ele, né, Fábio? Porque dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé, é muito superficial. A gente precisa... Porque, né, Letícia, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando se refere à nossa fé espiritual, né? Eu até separei alguns trechinhos aqui do livro que eu achei bem importantes, assim, que eu até quero ler aqui um trechinho, um pequeno trecho aqui. Ó, depois daquela passagem ali que eu trouxe, né, de Hebreus, o autor traz assim: fé é certeza de coisas que não existem, que ainda não existem. É a convicção do que ainda é invisível. É certeza transformadora. E tudo começa a mudar pela fé. Se você começa um trabalho com a convicção de que vai conseguir o melhor resultado, a probabilidade de ter o resultado que imaginou é maior do que a de fracassar. Na verdade, o risco de fracassar praticamente inexiste quando age movido por essa convicção interior. E aqui tem aquilo que eu falei, né? Há pessoas que apenas com a fé em si mesmas já conseguem o inimaginável. Muitas nem têm religião, algumas nem creem em Deus, mas creem em si a tal ponto que conseguem sucesso no trabalho, pois têm uma convicção firme daquilo que esperam com o resultado do seu esforço. Só que aqui, o que acontece?
essa fé somente em si vai te levar a resultado, a grandes lugares, vai. Mas aqui o autor até traz como exemplo, né? É como se fosse construído isso em cima da areia. Com o tempo, vai desmoronar. Essa base de agir com fé, mas essa conexão com Deus, com esse algo maior, vai fazer toda a diferença. E é dessa fé que a gente falou aqui em todos os outros capítulos, que não tem nada a ver com religião, mas que sim é o que a gente acredita, né? E eu sempre falo, todas as respostas de qualquer coisa que a gente busca, a gente encontra na Bíblia. E esse livro que a gente está trabalhando, não tem, acho que uma página dele que não traga ou uma passagem da Bíblia ou algum ensinamento lá da Bíblia. Por que será? O nome do livro é 50 Tons para o Sucesso. E aqui, quando a gente fala hoje, né, no título, que é a palavra-chave do sucesso, é quase que burrice, vamos chamar assim, a gente querer ter sucesso sem ter essa base forte, né, que é a fé. E o agir com fé. Até ontem eu postei lá nos meus stories uma parte aqui do livro que a Denise até me mandou, que ela lembrou de mim quando leu, porque algumas vezes já aconteceu de estar dando tudo errado. E ela conversar comigo e dizer, não, mas vai dar certo, porque eu tô fazendo isso e aquilo, aquele outro, né, empolgada. E ela lembrou de mim por quê? A certeza de que vai dar certo é por quê? Porque eu estou agindo e tenho essa base comigo, que é a fé. Eu não tô esperando as coisas caírem do céu. Eu tô fazendo a minha parte e junto com ela, eu tô sempre buscando essa conexão em Deus. Então, tudo que eu vou fazer, eu peço direcionamento para Ele. Como que eu vou duvidar que não vai dar certo? E mais ainda, eu sei que se não der da maneira que eu quero, é porque vai dar da maneira que Ele quer, que é a melhor. E essa certeza vem daí. E é essa certeza que esse capítulo hoje vem aqui convidar vocês a terem. Essa convicção, essa fé inabalável de não desistir. E principalmente de olha aí o problema que tu tá enfrentando hoje. Pode ser algo muito sério. Às vezes é algo que nem é tão sério assim, mas para ti, no momento, é algo muito grande. Busca essa fé dentro de ti. Ali no início eu falei, né? Existe algo que todos nós temos, que é um poder muito forte. E esse é o poder. E todo mundo tem. Só que ele não consegue trabalhar sozinho. É a gente que precisa trabalhar ele dentro de nós. Buscar, né, Denise? Exato. Esse assunto, né, de hoje é um assunto muito forte, assim, né, Letícia? Ele toca, né, no nosso coração, ele toca a nossa alma, lendo, né, esse capítulo do livro, e como sempre, né, fala muito com a gente esse livro, né? Muito, das nossas muito. atitudes, dos nossos, a forma com que a gente vem conduzindo a nossa vida, né? Então, esse capítulo de hoje, acho que ele é perfeito para as pessoas que estão querendo essa busca, né, de crescer, de vencer, de se libertar, muitas vezes de bloqueios, de travas, se curar de feridas, né? Porque tudo isso a gente só alcança por meio da fé. Porque se eu não acreditar que algo é possível, não faz sentido nem eu fazer aquilo, ou eu buscar por aquilo. Por exemplo, a pessoa que sai todo dia de manhã para trabalhar,
Se ela não acredita que no final do mês ela vai receber o salário, ela nem vai. Então, todo mundo tem uma certa, vamos dizer assim, uma quantidade de fé dentro de si. Isso é natural, porque tudo o que a gente faz, a gente precisa acreditar naquilo. E a fé é esse acreditar, né? Inclusive, tem uma parte aqui do livro que fala justamente de ser algo tão poderoso a nossa fé que muitas vezes a gente está usando ela, só que de forma negativa. E a gente tem os resultados dessa fé na nossa vida e muitas vezes não se dá conta do quanto que está usando de forma errada. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho. Eu ia marcar porque eu queria trazer ele e não marquei. É igual você comentou antes a questão, né, da gente ter uma fé própria, que é aquilo, uma força, uma convicção, algo, né, que nos impulsiona, que nos move. Porém, a questão da fé, né, em Deus é um dom de Deus. Só complementando aqui, depois você fala. Eu achei. Essa passagem bíblica que diz. Como é que é? Isso não é de vós, é dom de Deus. Acho que está lá em Efésios. Não a fé natural que nós temos, mas a fé ligada a Deus é um dom de Deus. É Ele que nos dá essa fé. Só que as coisas de Deus são conquistadas pela fé nele. E a fé nele a gente alcança ouvindo a palavra dele. Não tem outra maneira. Buscando essa conexão, né? Exatamente. Eu vou trazer só um pedacinho bem rápido aqui, mas que fala, talvez ali o livro traz aquela parte, né, que conta lá que com apenas uma frase Jesus secou a figueira, né? E que talvez, você já tenha percebido que entre você e o que você quer existe uma barreira. Aí parece que você luta, mas nunca consegue ultrapassar. Essa barreira que existe entre o mundo físico, visível e o mundo da fé. Você percebe até pelas palavras. E aqui que entra o que eu estava falando, Quem está no mundo da fé só abre a boca para falar coisas positivas. Porque se a fé é a certeza de coisas que se esperam, deve tomar cuidado com aquilo que espera. Então, se eu falo coisas positivas, se eu faço coisas positivas, o que eu espero é algo bom. Se suas palavras são negativas, se está sempre esperando o pior, está se boicotando. Pense bem, você crê que o pior está para acontecer e ainda declara isso. Isso é fé usada negativamente para alimentar dúvidas. Dúvida alimentada torna-se rapidamente dúvida concretizada. Só que fé é da mesma forma, né? Quando a gente acredita e alimenta, isso também é concretizado. E é o caminho mais rápido para interromper o desenvolvimento de alguém. Ou seja, você está usando o maior poder que você tem contra si mesmos. E aí, isso é uma escolha que a gente faz, né? Eu até trouxe aqui, antes de passar a palavra aqui para Denise, a vida muda porque a gente muda. Quando a gente começa a olhar e entender esse poder que a gente tem e para de usar dessa forma negativa, tudo muda, né? E essa transformação começa internamente, é dentro da gente, né?
a gente tem que ir moldando nossos pensamentos, nossas atitudes com essa fé. Entendendo e acreditando que ela existe e trabalhando em conjunto com ela. Isso aí, ó, o Fábio trouxe ali, em Efésios 2:8. Por quê? Porque não adianta a gente acreditar que algo bom vai acontecer falando coisas negativas o tempo todo, não fazendo as coisas que precisam ser feitas para que a gente alcance isso. Então a gente precisa mudar a mente para mudar a vida e aproveitar, extrair o máximo que a gente pode desse poder que a gente tem dentro de nós, né? Só que de uma forma positiva. Então, buscando essa conexão com Deus, e aqui de novo, né? A gente não fala em religião. É bom ter uma religião, ter algo ali que a gente segue, que a gente acredita, é muito bom. Inclusive, eu sempre falo, né? A gente não precisa estar dentro de uma igreja, mas ir até a igreja alimenta muitas coisas na gente. Então, é aquela energia de todo mundo ali buscando a mesma coisa. Tem uma energia diferente, a gente sente, né? A gente se conecta, faz nossas orações todos os dias. Mas quando a gente vai à igreja, existe uma força de todo mundo lá buscando a mesma coisa juntos, né? Então, aconselho que sim, né? A gente deve ir à igreja. Mas independente de ter uma religião, o buscar essa conexão com Deus, trabalhar essa fé, é quase que impossível a gente não fazer isso e querer assim mesmo ter resultados positivos na nossa vida, né? É aquilo que tem uma passagem ali do livro que fala, né? Pode até ser que aquelas pessoas lá que tem muita fé nelas e não acreditam em nada além tenham resultados, sim, mas é aquilo. Aí consegue resultado, muito resultado em uma parte e a outra desmorona. E assim vai indo. Nunca consegue aquele equilíbrio ali de ter saúde e sucesso e relacionamentos saudáveis. Ou tem um, ou tem outro. Parece que sempre tem uma área ali despencando, né? Porque não tem essa base nessa fé maior que a gente fala, que é a nossa, junto com essa conexão aí que a gente fala, né? Conexão em Deus, no que cada um aí acredita, mas que é muito importante a gente ter, né? Essa questão também de ter fé por si só, né, sem essa conexão com Deus, igual você falou, que às vezes tem sucesso em uma área, na outra não, mas também tem a questão de que talvez essas conquistas, elas não se mantêm por muito tempo, né? Quando a gente vai pela nossa fé natural. Você conquista, perde. Agora, aquilo que Deus nos proporciona, Ele não toma de volta. Sem falar Quando que Deus tem... dá uma bênção, Ele não vai pegar de volta. Então, falar que eu sempre digo, né? Ele sempre vai dar mais do que a gente espera. Uhum. A vontade dele sempre é melhor do que a nossa. E a gente se abrir para isso é também conseguir enxergar que às vezes algo não dá certo. E aí quem não tem essa conexão pensa, nossa, mas Deus não tá me dando o que eu quero. Só que provavelmente Deus tem algo muito melhor ali para ti. Muitas vezes ele tá te livrando de algo que ele não quer que tu passe. E ao invés de olhar dessa forma positiva, fica buscando essa negatividade, né? E perde a oportunidade de realizar coisas muito maiores na vida. Muito maiores. Aqui entra muito a questão do desapego, né? Às vezes uma coisa estraga, você perde, enfim. Mas se a gente for sempre olhar para o lado positivo, se aquilo estragou, é porque era velho e você merece algo melhor, algo novo, né? Então, a gente tem esse negócio de
de se apegar às coisas, e às vezes Deus tem algo muito melhor, se desfaz daquilo, desapega daquilo, que vai vir o novo. Isso acontece com pessoas também, né? E as pessoas, às vezes, que se afastam se eu da não nossa vida. espaço para o novo, se eu ficar pegada ao velho, não tem como o novo entrar, né? E Deus, ele sempre quer nos dar o melhor, sempre quer esse renovo. E ele também traz no livro ali, por exemplo, a pessoa fala, tá, mas e como que na minha vida real aqui, como que funciona? Como que eu sei se eu tenho fé, se eu não tenho fé? Na prática aqui da minha vida, do meu dia a dia, né? Então, muitas vezes, um exemplo, né? A pessoa está ali com um desejo, um pensamento, precisando tomar uma decisão e não tem coragem, não consegue. Talvez mudar de trabalho, fazer ali um projeto que ela estava pensando, mudar de profissão, mudar de cidade e não consegue. Isso demonstra falta de fé, porque ela não está acreditando que ela é capaz e nem mesmo acreditando que Deus vai fazer com que as coisas ali aconteçam para o bem dela. Então, esse seria um exemplo de falta, né, de fé. Então, a questão de ter certeza se eu tenho fé está muito relacionado com o nosso posicionamento, né? Se eu me posiciono, não, eu vou trocar de profissão, eu vou sair desse emprego e vou arrumar outro, eu vou mudar aqui de cidade, eu vou estudar. É a decisão. Esse posicionamento está muito ligado com a fé. E isso aí também tem uma coisa que eu hoje consigo ter, que confesso que antigamente eu não tinha, mas eu só conquistei isso depois que eu busquei essa conexão maior, essa intimidade maior com Deus, é que quando as coisas têm ali o dedo de Deus, elas nos trazem paz. Quando a gente está para tomar uma decisão, eu gosto de parar e pensar assim, eu tenho duas opções aqui. Pensar numa, me conectar, né, com ela e ver o que eu sinto. E aí depois fazer isso com a outra. E aquela que traz paz é a decisão que a gente tem que tomar. É aquilo que Deus quer que a gente faça. E só quem consegue sentir isso vai entender o que eu tô falando aqui. Sem buscar essa conexão, sem buscar essa intimidade, a gente não consegue decidir e ter essa coragem. Porque nem sempre aquilo que tu vai pensar, não, essa decisão que me traz paz. Mas às vezes tu tem que dar um baita passo para tomar essa decisão. Só que quando tu sente essa paz, tu vai com medo mesmo. Ir com medo mesmo, eu digo que não é só fé, é coragem e fé. Por quê? Porque humanamente falando, a gente sempre vai ter medo. Agora, quem tem fé vai com medo mesmo. Na certeza de que não tá sozinha, né? Que existe ali essa força maior. De não fazer as coisas, de não mudar, né? De não tomar essas decisões, está totalmente atrelada com o medo, né? Aí o que passa na cabeça para você saber se está atrelado ao medo? Medo de dar errado, medo de que não vai conseguir, medo do que vão falar, medo de ser rejeitado, enfim, inúmeros medos. Só que a Bíblia traz, né? Até anotei aqui, está lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, quando a gente tem essa conexão, igual você falou, a diferença de antes de você não ter
e agora de você ter. É esse espírito de coragem que Deus nos dá. Então, aí está a chave da diferença entre eu ir pela minha fé natural e eu ir com fé em Deus. E a gente adquire. Espírito que ele nos dá, né? Eu vejo, e aqui eu falo por mim, que a gente adquire uma. Não sei se eu poderia chamar assim, mas é como se fosse uma inteligência diferente. Em que sentido? Eu sei que é isso que eu quero. Eu fiz, deu errado. Não, mas eu vou fazer de novo. E eu vou fazer de novo e até dar certo. E aí tem pessoas que podem pensar, mas fez uma vez, fez duas, fez três, deu errado e ela continua tentando. Quando a gente continua tentando porque tem essa conexão e sabe que ali é o caminho, por que a gente continua? Eu entendo, quando isso acontece, que Deus está me preparando para me entregar esse resultado que eu quero. Ele não me entregou na primeira vez, porque se ele me entregasse aquele resultado lá, eu ainda não ia estar pronta para sustentar. E muitas vezes, esses desafios que a gente está passando é justamente Deus nos fortalecendo para quando esse resultado chegar, a gente poder sustentar. E é muito difícil as pessoas conseguirem ter essa percepção. Normalmente, na primeira vez que dá errado ali, o que elas fazem é desistir, né? Sim. Aí, trazendo para a questão da terapia, né? Terapia sem fé não funciona. Porque se eu não acredito que aquilo ali vai me trazer um resultado, que vou ter uma mudança, uma transformação, não vai mesmo. Porque igual você falou lá no início, que ele traz no livro, a questão da fé positiva e negativa. Duas funcionam. As duas funcionam. Então, se você não acredita, não vai dar certo mesmo, né? E tem muito disso, assim, né, Letícia, nos nossos atendimentos, das pessoas chegarem e falar, eu quero mudar, mas não sei, não tenho coragem. Aí o que a gente tem que perguntar? Você acredita? Você crê que é capaz, se não pela tua força, mas pela de Deus? Aí você já vê na hora se a terapia vai funcionar para a pessoa ou não, porque vai depender dessa resposta. A pessoa precisa se abrir para receber, né? Não vai funcionar. E isso é para tudo, né, na nossa vida. Essa questão da fé negativa é muito, muito verdadeiro isso, né? Porque não importa no que eu acredito, é aquilo ali que vai acontecer. Então, se eu acredito, se eu não sou capaz, que eu faço tudo errado, que nada dá certo para mim, tem pessoas que até falam, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece da gente, a gente que não vai até Ele, né? E outra questão que é muito importante é o que passa na minha cabeça, primeiro de tudo. Porque são os nossos pensamentos que definem tudo o resto. Porque eu só vou agir de acordo com o que eu estou pensando. Então, se eu estou pensando que não vai dar certo, eu já nem faço. Automaticamente a gente desliga ali o botãozinho de fazer algo. Então é um processo. Eu penso, de acordo com o que eu penso, eu ajo, e de acordo com as minhas ações é o resultado que eu tenho. Ninguém foge disso. Isso é natural, assim. Penso, faço, resultado, né? E ele traz aqui no livro um exemplo que é muito, muito forte, essa questão do acreditar, de ter fé, de um rapaz, né, um ciclista americano, que foi diagnosticado com câncer no testículo, no pulmão e no cérebro. Ou seja, ele tinha 3 tumores. E quando os médicos revelaram para ele essa situação e falaram que as chances dele, né, de cura eram mínimas, o que foi que ele falou, né? Aí que está a chave, porque ele só falou algo que passou na cabeça dele. Então, o que ele pensou
pensou, falou e agiu de acordo. Ele falou assim, o câncer escolheu o cara errado. Olha só que forte isso. Ele não vai me vencer. E realmente, tanto que depois, né, ele fez o tratamento, tudo, ficou bom e voltou a competir de novo, né? Então, E essa ninguém é a entendeu. diferença. Ninguém entendia nada, Médicos, no caso, né? não tinha muitas chances, né? Então, assim, essa questão de se eu tenho fé, né? Fé em Deus, não quer dizer que a gente não vá enfrentar desafios. Porque esse cara, por exemplo, não foi naquele momento que ele adquiriu fé. Ele já tinha fé. Porém, surgiu uma situação muito complicada. Tanto E que não veio esse pensamento dele aí, justamente, é, da onde que ele tirou esse pensamento? O câncer escolheu o cara errado. porque ele já Dessa tinha essa fé. E daí aqui que entra a questão de não é porque eu tenho fé que eu não vou passar por situações difíceis, né, e que coisas ruins não vão acontecer na minha vida. Mas por causa dessa fé, eu vou passar por essas situações de uma forma mais tranquila, mais leve, sem me Como eu vou desesperar, passar por sem isso? me apavorar. Exatamente, é aqui que faz a diferença entre ter fé e não ter fé nos momentos difíceis. Porque momentos difíceis todos nós vamos enfrentar. Sempre, né? O que Inclusive, vai fazer lá a na Bíblia diferença é diz, né? como. Sim, Que a diz gente nesse vai mundo todas vencer. as questões. Uhum. É isso mesmo. Então, essa questão, né, de eu já ter fé para estar preparada para o momento de dificuldade que eu vir a enfrentar, porque ninguém foge disso, e não trazendo para questões religiosas, mas pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mais, né, enfim, de maior conexão possível com Deus, vai passar por momentos de dificuldade. Isso é da nossa Mas vai natureza. passar com uma sabedoria diferente, né? Exatamente. Vai passar, não vai permanecer. Vai passar E a pelo deserto. diferença está em quanto tempo eu vou passar por essa situação. Vai ser rápido ou vou ficar ali me lamentando, igual os exemplos que a gente deu, né? Não adianta tentar, nada dá certo comigo, eu não sou boa, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, enfim. Essas falas que vai ter ou não? Eu vou superar isso rapidinho e conforme eu falo, eu vou agindo, vou me movimentando para aquilo acontecer e quando eu vejo, a situação já se resolveu, né, Letícia? Então, essa questão da fé, independente da pessoa, eu quero ter sucesso na vida ou não. E volta de novo a questão, cada um conceitua sucesso de uma forma diferente. A fé, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Porque a forma com que nós vamos viver no período que a gente estiver por aqui está muito atrelada à fé. A questão de ter leveza, de ter confiança, de acreditar que eu vou superar, que vai melhorar, que aquilo vai passar. Né? Naquele exemplo ali que tu trouxe, né, do livro do ciclista lá com câncer. Imaginem se quando ele ficou sabendo desse diagnóstico, ele tivesse pensado, pronto, agora eu vou morrer. O que será que tinha acontecido com ele? É bem provável que ele realmente ia morrer, né? Porque ele escolheu. Ele escolheu o cara errado. Ele não vai. Aqui não. Até médicos a gente já ouviu comentar, né? Médicos que acompanham muitos pacientes com câncer, que eles falam, a diferença está na forma com que a pessoa lida com a doença. Se ela acredita que ela vai ficar boa, que ela vai melhorar, ela melhora. Agora, aqueles que diante do diagnóstico já falam, ixi, acabou para mim. A pessoa se entrega, né?
Exatamente. E aí quando a pessoa tá com esse pensamento, nenhuma medicação, nada vai resolver. Porque o corpo não vai receber como algo que vai ajudar. Vai receber como algo que, não adianta, né? É igual a gente comentou da terapia, que precisa acreditar que vai ter resultado. A medicação que eu tomo é a mesma coisa. Se eu não acredito que aquela medicação vai me trazer um resultado positivo, não faz Tanto é sentido. verdade que existem testes, né, de pessoas que tomaram, por exemplo, medicação de farinha e deu resultado porque experiências, né? Porque a pessoa acreditou que estava tomando algo que ia fazer bem, mas porque ela acreditou. Exatamente. Aí ele traz no livro aqui também uma outra questão que a pessoa, talvez que esteja nos ouvindo, né, pode falar assim, nossa, mas eu já passei a vida inteira agora com uma fé errada ou com a fé negativa. Não tem mais jeito, né? Tem. E é o que ele traz aqui, né? Que tem jeito sim. Sempre tem jeito. Porque é só a gente começar a mudar e principalmente a declarar frases e palavras diferentes do que aquilo que a gente vinha declarando até então, né? Então, não é porque eu acreditei errado até agora que eu vou continuar acreditando dessa forma. Eu posso mudar, né? E acho que é uma, não lembro agora qual que é a passagem bíblica, mas que fala, né, da mudança de pensamento, alguma coisa assim, não me lembro muito bem agora qual que é. Mas pensa, até a Bíblia diz que a gente pode ter essa mudança, né, de pensamento. E aqui eu trouxe, eu quero ler justamente, Letícia, aquela passagem do livro que eu mandei para você. Sei. E, igual a pastora Diva fala, né, nos encontros lá que a gente acompanha, o que me saltou aos olhos. Ela fala, né, da Bíblia quando ela faz uma leitura e algo salta aos olhos dela. Essa parte aqui do livro foi o que me saltou aos olhos, que eu até mandei para você porque eu lembrei muito de você. Aí ele fala assim, ó, quando a pessoa tem fé, ela pode não conseguir de primeira, pode não conseguir de segunda, pode não conseguir de terceira, de quinta, de décima. Aí eu já estou pensando, Jesus, acho que eu já desisti. Mas tem tanta certeza que não interrompe a caminhada e acaba conseguindo o que quer. E sabe o que é maluco? Não tem problema que faça essa certeza diminuir. Mas não tem certeza, desiste, desanima e olha para trás. A única pessoa que pode barrar esse poder é você mesmo. Se a fé é a certeza, seu maior inimigo é a dúvida, a indecisão. E se der ouvidos à dúvida, pode neutralizar o poder da sua fé. Por isso, todo cuidado é pouco. Como Jesus mesmo disse, você pode fazer um pedido grandioso para Deus. Olha só, isso aqui é muito forte. Você pode fazer um pedido grandioso para Deus. Mas se tiver um mínimo de dúvida, não recebe. A sua crença tem de ser total, 100%. É isso que nos faz alcançar o que pedimos. Se a sua fé está atrofiada, você olha para os problemas e se enfraquece porque duvida. Mas quando vive por essa certeza, não interessa o que não aconteceu ainda. Você mantém sua convicção no nível máximo. Você crê 100%. Uau! E tudo, né? E aí, quando tu fala ali que lembrou de mim, tu tava lendo e vem em mim aquele sentimento assim, ó, de coisas que eu passei e que foi desse jeito aí. É como se fosse assim, ó. Nossa, eu finalizei aqui, deu errado.
vamos de novo. É como se viesse uma energia lá de dentro. Nossa, se eu fiz até aqui, mas eu fiz até aqui, deu errado, mas agora eu sei o caminho, eu consigo ver ali onde eu errei, eu vou de novo e vou melhor. Ai, deu errado de novo. Tá, mas agora eu aprendi um pouco mais. E tu sabe que vai chegar o momento que vai vir o resultado. Isso vai alimentando ainda mais essa fé. Traz uma força, eu não sei explicar, mas é algo que vem assim, é uma força que vai crescendo dentro da gente. E essa força do agir com fé, que traz não só a certeza de que vai acontecer, mas meio que tem aquela certeza assim de que, se mesmo assim não acontecer, eu tô sendo preparada para algo ainda maior, ainda melhor. Então, é muito doido isso, porque é algo que a gente vai construindo de acordo com essa conexão e com essa intimidade com Deus mesmo. É algo que eu não tinha e que quando eu entendi e segui mesmo ali naqueles momentos de dificuldade com essa mentalidade, as coisas foram mudando. Eu me senti crescendo por dentro, amadurecendo, me fortalecendo. E tu deve te lembrar de um momento aí que a gente faz muitas trocas que eu te falei. Nada mais me para. Depois de hoje, nada mais me para. É esse sentimento que acontece dentro da gente. É muito bom sentir isso. Inclusive, eu desejo que todo mundo, em algum momento da sua vida, sinta isso. Porque nunca mais nada vai te parar quando tu conseguir sentir isso. Mas para sentir isso, precisa ter esta fé. Agir com esta fé, né? Usar esse poder de forma positiva, esse poder que todo mundo tem. Quando tu fala assim, eu não sei explicar. É porque as forças espirituais não dá para explicar. Não dá para explicar. As pessoas só vivem elas. Mas quando a gente sente, a gente deseja que as outras pessoas também sintam. Sim. Sabe? Sim. É muito bom. É um desejo que você realmente não consegue explicar. Aí tu quer que a pessoa sinta também para ela dizer, nossa, agora eu entendi aquilo que tu falava. Exatamente assim. É muito louco. É aquilo que a Bíblia diz, né? As coisas espirituais é para ser vividas e não explicar. E por isso que é fé. Porque fé não é palpável. Ver, né? Não dá para pegar. Não dá para pegar, exatamente. Você é aquela convicção, certeza e pronto, acabou. Né? Sim. E agora, já indo para o final aqui da nossa live, eu trouxe duas perguntas para a gente refletir. A primeira é: você tem vivido mais por fé ou por medo? Né? E daí, para complementar essa pergunta, eu vou repetir aquele versículo lá, né? Pois Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a segunda pergunta para reflexão é: o que você faria hoje se realmente acreditasse que vai dar certo? E para complementar, o versículo de Marcos 9:23, que diz: tudo é possível ao que crê. Então, o que eu faria hoje se eu tivesse convicção que dá certo? Juntando com esse versículo, que tudo é possível ao que crê. É muito forte isso, né? É para a gente pensar e analisar. Então, para finalizar, como sempre, a gente traz um exercício, né, Letícia? Prático. E esse exercício que a gente preparou, eu acredito que é algo bem poderoso para quem realmente vai fazer. E é aquilo que a gente comentou aqui. A fé sem ação também não tem qualidade nenhuma, né? Fazer realmente, né? Ter essa ação, esse movimento, colocar a mão ali para fazer, igual ontem ainda, só abrindo um parênteses aqui, que eu acho que é importante,
estava comentando com uma pessoa que eu estava atendendo, porque não sei você, Letícia, mas eu tenho percebido muito que as pessoas vêm para um atendimento na terapia e acham que o terapeuta vai resolver a vida dela. Aí, o exemplo que eu dei foi, imagine uma cena de filme onde uma mulher foi sequestrada e ela está ali amarrada, né, num poste, vamos dizer assim, toda acorrentada. Aí chega alguém e corta as correntes e ela tá livre. Mas o que ela precisa fazer para agora ela sair daquele ponto? Ela precisa dar um passo, sair dali, sair correndo. Porque se ela não se mexer, não se movimentar, mesmo sem as correntes, ela vai ficar no mesmo lugar. E assim é na terapia. O terapeuta, ele corta as correntes. Mas se a pessoa não fazer algo diferente, não se pensar, e aquilo que muitas vezes são exercícios que a gente passa para a pessoa fazer em casa, né? Alguns movimentos, algumas falas, elas não fazem, elas vão ficar no mesmo lugar. Tá livre, mas está presa. E o não fazer mostra falta de fé. Porque a pessoa que tem fé, ela vai olhar, nossa, eu vou fazer. E ela fazendo, ela vai ver o resultado. Agora, se ela não fizer, se ela nem acreditar que funciona, adiantou o quê? Nada. Exatamente. Então, esse exercício que a gente trouxe hoje, ele vai permitir que você perceba, né, como que está a sua fé. No que você tem colocado a sua fé? Ela tem sido negativa ou positiva? Porque ela tá aí, né, Denise? Tá aí. Em alguma coisa você acredita ou não, né? Ninguém não acreditar, inclusive, é um ato de fé. Exatamente. Não existe neutralidade, né? Tem fé que nada vai dar certo. Então, esse exercício, ele vai identificar essa questão da crença, né? Se ela é negativa, se ela está errada, enfim. Então, consiste em reservar ali uns minutinhos do seu dia e não é fazer uma vez na vida e nunca mais. Faça durante a semana, um dia sim, um dia não, pelo menos, né? Porque sempre vem novas percepções, né? Então, pega papel e caneta e responda a seguinte pergunta. No que eu tenho acreditado sobre mim mesma que tem me limitado? Aí a gente trouxe aqui alguns exemplos. Eu acredito que eu não vou conseguir, acredito que não sou boa o suficiente, acredito que Deus só abençoa os outros. Que tipo de crença negativa você tem tido? E anota isso, né? A segunda pergunta é, essas crenças vieram de onde? Porque ninguém nasce com crenças, elas são aprendidas, né? Então, veio da minha infância, veio da relação com meus pais, de alguma experiência de dor que eu presenciei, porque nossas experiências formam as nossas crenças, né? Anota isso aí tudo. E daí, você vai responder o que Deus diz sobre mim que é diferente dessas crenças. E daí eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas, só que eu só coloquei o livro, o capítulo e o versículo. Não trouxe o texto, porque eu quero que você vá lá na Bíblia, procura e leia o que está lá. O que Deus fala sobre você nessas passagens bíblicas. Que está em Romanos 8:37, Jeremias 29:11 e o Salmo 139. Então, quando você acha que você não é capaz, que você não pode, que você não merece, que Deus não cuida de você, que Deus não olha para você, vai lá e lê o que está escrito aí. A resposta para tudo isso. Um tapinha, né? E aí, eu trouxe aqui uma frase, mas você pode criar a sua própria frase, né? Uma frase que você possa declarar todos os dias para que você mude esses pensamentos, né? A frase que eu trouxe, que você pode usar ou, enfim, fazer a sua própria é: mesmo que eu tenha acreditado errado até aqui, hoje eu escolho
renovar a minha mente. Eu sou filha amada de Deus, escolhida para viver com coragem, liberdade e propósito. A minha fé está firmada nele e não nos meus medos. Anota aí. A Daia tá pedindo ali para enviar para ela as perguntas e essa parte ali da Bíblia para ler, a gente vai colocar lá na descrição, né? Na legenda da live. Então, use essa frase, acrescente alguma coisa, talvez algo que você, depois de ler aquelas passagens ali, você vai perceber, acrescenta isso, anota e declare todos os dias isso para a sua vida. A gente precisa declarar, porque quando a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, essa mudança de crenças, eu começo falando, não tem outra forma. Eu preciso falar, até que aquilo se torne uma verdade interiormente. Principalmente se tu não acredita, falar até que tu acredite, até que tu internalize, até que tu comece a sentir, né? Toda crença é algo que está impregnado em nós e a gente acredita naquilo muitas vezes sem perceber. E eu só consigo mudar aquela crença falando outra, repetindo e agindo de acordo com aquilo que eu estou falando agora, né? Então, acho que é isso, né, Letícia? Já estamos há quase uma hora aqui. É isso. A gente vai deixar lá o exercício, as passagens ali da Bíblia, para vocês ir lá, fazerem, lerem, porque a gente sabe e a gente tem certeza que quem está assistindo aqui tem aí dentro essa fé, porque todo mundo tem, mas a gente pode escolher de que maneira que a gente vai usar ela. Então, vamos usar da maneira certa a partir de agora, né, Denise? Eu só quero deixar um desafio aqui. Para quem assistiu e ainda vai assistir essa live, e esse assunto tocou no seu coração, como diz a pastora Diva, saltou aos seus olhos, deixa lá embaixo uma mensaginha assim, ó. Eu escolho viver por fé. Vamos fazer um movimento aqui de viver por fé. E trazer mais pessoas, né? Positiva, né? Então, envie essa live para quantas pessoas, né, você puder e ajuda, né, a fazer com que esse conhecimento chegue a algumas pessoas e não deixa de colocá-la lá nos comentários lá. Eu vou viver por fé. Meu celular está tocando, eu não sei como se desliga. Mas a gente já vai encerrar aqui. Então tá, beijo, Denise. Quinta nós estamos aqui de novo. E quinta-feira o assunto é bem bom também. Então, venham quinta aqui com a gente de novo, não percam, porque cada passo que a gente traz aqui é um passo a mais rumo ao sucesso. Um beijo. Beijo no coração. Até mais. Beijo, Letícia. Até, Denise. Tchau. Tchau, tchau.